Como um detox de dopamina pode simplesmente te ajudar a ter mais inteligência emocional e ter mais autocontrole. Nesse episódio de hoje, que é um episódio do podcast, se quiser ouvir somente, vai lá no Spotify, mas se quiser me ver um pouquinho, pode vir aqui no YouTube. E também eu vou colocar alguns cortes lá no TikTok. E por que eu pensei em trazer esse tema? Porque que isso pra mim soa como algo assim diferente, importante e bem legal pra gente conversar. Primeiro, porque às vezes a gente não tá ligada no movimento que está acontecendo, mas muitas das vezes nós estamos sendo empurradas por uma dopamina pobre que a gente vem tendo ao longo da nossa rotina. E aí, esses dias eu percebi que tinha muitas coisas que eu gostaria de estar fazendo e não estava fazendo, e tinham outras coisas que eu não faço tanta questão, mas eu estava perdendo muito tempo nisso. Então, eu fiz essa autoanálise, essa reflexão. Então, esses dias eu estava realmente pensativa em relação a como eu tenho usado o meu tempo. E se tu aí também tá nessa faixa de idade, de 30 anos, a gente percebe que a gente já passou por várias fases aí nas redes sociais. Desde o tempo do Orkut até hoje em dia com o império do Instagram. E aí a gente viu que a gente foi, na verdade, se desenvolvendo junto com essas redes sociais. E que algumas delas a gente estava se expondo de alguma forma diferente. E aí eu não sei se tu, assim como eu, passei por essas fases também da rede social e essas fases internas. Então, em algumas eu estava mais presente, outras nem tanto, algumas eu gostava mais e outras nem tanto. E, e a gente percebe que às vezes a gente foi levada e tomada por esse hábito. Mas quando esse hábito ele passa a atrapalhar a nossa vida de alguma forma, ou se mesclar demais com a nossa vida real, a gente precisa pensar o que a gente pode fazer em relação a isso para que a gente tenha bons resultados na nossa rotina, bons resultados com a gente mesmo. Porque isso tudo que eu quero falar aqui nesse episódio está totalmente relacionado a desenvolver amor próprio e se afastar de comparações. E nas redes sociais a gente se perde muitas das vezes. Justamente porque a gente gosta de estar lá, justamente por conta da dopamina, que é uma fonte de prazer rápido. A dopamina ela é um hormônio, um neurotransmissor que vai lá e solta ali no teu corpo, no teu sistema nervoso, uma sensação de prazer. E óbvio que a gente vendo vídeos superficiais, coisas simples, engraçadas, e acompanhar a vida do outro é uma coisa muito mais simples do que viver a nossa própria vida. É uma coisa muito fácil, porque a gente só vai abrir a tela e o outro vai estar lá vivendo a vida dele do jeito que ele posta. Só que a gente tem que se atentar que esse excesso dessa dopamina fácil e é concorda comigo que é uma dopamina fake, que a gente tá bem enquanto ele tá assistindo, ela dá aquele gatilho legal de prazer, mas aí quando tu sai da rede social, tu não tem mais aquela sensação. E aí tu sente que a tua vida tá meio sem graça, que as coisas não estão acontecendo, porque na rede social aquela dopamina é fácil, ela é rápida. E na vida real ela demora, então a gente fica ali naquela confusão interna. Caramba, será que eu tô fazendo as coisas certas? Ou por que lá eu sinto que eu tô, sabe? Na verdade, tu não tá vivendo, tu tá acompanhando a vida dos outros. E aí tu pensa inconscientemente que aquilo faz parte também da tua vida. E aí gera comparação, e gera aquela sensação de inferioridade, sensação de, estou atrasada, de que eu deveria estar vivendo isso também. E a gente acaba vivendo essa comparação entre vida real e vida nas redes sociais. E é por isso que eu venho trazer esse tema aqui sobre detox de dopamina, porque é uma coisa que eu estou colocando em prática ao longo dessa semana. E não é só o aplicativo de redes sociais que traz essa dopamina fácil. Tu pode também ter outro tipo de dopamina fácil que está te desviando ali de hábitos bem legais que a gente poderia estar desenvolvendo, mas a gente está deixando de lado. E uma das dopaminas fáceis que eu percebo que eu tenho é de compras, esses aplicativos de compras. Eu tava lotada de aplicativo no meu celular e eu tava saindo do Instagram, não tava mais postando no Instagram, não tava ali
viciada em rolar feed nem nada, mas eu substituí por uma outra dopamina fácil, que são os aplicativos de compras, que é a Amazon, o Magalu, eu tinha também, da Shein e da Shopee. Eu amo ficar rolando o feed da Shopee, vendo todos aqueles acessórios, aquelas coisas inimagináveis que eles inventam, que parece que a gente está sempre precisando de alguma coisa. Então, assim, eu comecei a comprar mais. E isso estava me dando uma sensação de prazer, só de esperar aquela comprinha chegar em casa. E substituindo ali pelas redes sociais, que na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa. A gente está substituindo aquela dopamina fácil, aquele viciozinho que dá ali aquela sensação de prazer momentânea. E aí, como é que a gente faz esse detox de dopamina? E por que eu te indico também a fazer, assim como eu também estou pensando em fazer? Estou fazendo. Por sinal, eu já até excluí esses aplicativos de acesso rápido no meu celular. E se eu quiser realmente comprar alguma coisa, eu vou entrar no meu computador, entrar no site para poder fazer essa compra. E como é que a gente pode fazer esse detox de dopamina? Então, eu separei ali alguns tópicos para a gente ver como é que a gente pode fazer esse detox, sabe? Desse prazer rápido que a gente sente nas redes sociais, e quando a gente sai é uma sensação de vazio, como se a nossa vida não estivesse caminhando. Ela só não caminha na mesma velocidade das redes sociais, mas ela está caminhando e não é uma sensação de prazer rápido. Na verdade, o que acontece na vida real, com as batalhas da vida real, acontece sim coisas boas, mas muito mais lentas e muito mais profundas e duradouras. Então é por isso que a gente tem que focar nesses prazeres da vida real. E aí os pontos que eu trouxe eu coloquei ali, principalmente para fazer esse detox. Como é que a gente vai fazer esse detox dessa dopamina, desse prazer rápido? Pausas digitais programadas, e a gente fazer essas pausas digitais. Se libertar um pouquinho desse dedo crônico que a gente tem de abrir nosso celular a todo instante para ver alguma coisa, para acumular a nossa mente de conteúdos rápidos e conteúdos em excesso, principalmente. Nós não somos formadas e criadas mentalmente para receber essa enxurrada de conteúdos, esse excesso de conteúdo, e a gente não sabe o que fazer com esse conteúdo. Então, muitas das vezes a gente fica paralisada com esse excesso de conteúdo, porque a gente não tem ali aquele tempo de refletir por que a gente está acumulando aquilo, por que a gente está recebendo aquelas informações. São muitas informações durante o dia. E aí desencadeia aquelas ansiedades, aquela sensação de vazio, aquela sensação de angústia que às vezes a gente nem sabe de onde vem. Então é bom a gente fazer essas pausas estratégicas, é tu ter esse controle mesmo sobre a rede social e não deixar com que ela tenha esse controle a teu respeito. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a gente pode fazer essas pausas digitais, e é uma coisa que eu já faço, já estou fazendo durante esse tempo daqui para cá, e agora eu vou fazer dessas redes de compra também, que é ali um docinho maravilhoso que a gente engole rápido e que dá aquela sensação de prazer. Uma outra coisa que a gente pode fazer é uma substituição de hábitos. É transformar esse dedo nervoso em algo que realmente pode ser fortalecedor para o teu emocional e para a tua mente. Ler, caminhar. Quanto tempo faz que tu não lê um livro, não consegue ler, porque não é uma dopamina rápida o livro. O livro ele precisa de todo um aprofundamento, de todo um tempo disposto ali para que a gente consiga ter aquela sensação de prazer e fazer outras atividades que também trazem essa sensação, só que de uma forma verdadeira e não de uma forma fake. É caminhar, é meditar, é orar, são coisas que demandam ali um tempo de presença nossa que a gente não tem mais para dar, porque a gente está acostumada a ter esse excesso de dopamina rápida que a gente tem nas redes sociais e nos aplicativos. Uma outra coisa, que é um outro ponto que eu coloquei ali, é ter uma redução gradual, é não chegar lá e pá, cortar tudo. Na verdade, eu cortei todos os aplicativos hoje, ainda pouco antes de começar esse episódio, mas as redes sociais estão lá. Eu tenho esse controle das redes sociais, porque eu estava substituindo justamente pelos aplicativos. Não sei como vai ser agora. Mas esse corte ríspido, obviamente, vai te fazer uma sensação de... É que nem realmente vício em drogas, em vício em outro tipo de hábito ruim. A gente vai sentir ali aquela sensação de vazio. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho aqui agora? O que eu vou fazer aqui rápido, que me dê uma sensação boa e me distraia da minha própria vida?
Então, assim, tem que ser uma redução gradual e aí tu vai ver qual é a forma melhor de tu realmente colocar isso em prática e fazer os teus hábitos irem melhorando a partir disso. Né? Nós somos adultas já, nós não somos mais meninas, a gente está na fase adulta de fato e a gente precisa desenvolver essa disciplina consciente com nós mesmos, porque isso vai de encontro. Realmente a gente desenvolver amor próprio, autoconfiança, desenvolver menos ansiedade, menos angústia e menos sensação de ter que controlar a vida do outro ou se comparar com a vida do outro, porque a gente está realmente focada na nossa vida. E às vezes o que falta é a gente se focar na nossa vida para a gente se desprender ali do que a gente acha que está faltando. E um outro ponto é evitar as notificações. Eu já fiz ali uma limpa rápida no meu celular, tirei as notificações, porque sim, às vezes tu tá até concentrada fazendo uma coisa legal, e aí do nada o celular, plim, aí tu vê a notificação, tu já abre o WhatsApp, que já tem uma pessoa falando alguma coisa, que já te leva pro Instagram, que já te leva pra uma fofoca, que já te leva pra saber do porquê dessa fofoca, porque é uma dopamina rápida, porque é uma coisa, sabe, interessante, é uma coisa que te desperta, então é muito fácil se distrair, então já bloqueia essas notificações para que tu tenha aí esse detox de dopamina e consiga voltar à calma. E isso eu falo porque às vezes a gente está muito acelerada mesmo, e não sabe por que a gente não está conseguindo colocar em prática as coisas que a gente quer. E pode ser o excesso de dopamina fácil e fake que tu tá tendo. E aí a gente vai ter alguns benefícios que eu também separei ali para eu não esquecer, que é ter menos ansiedade, menos senso de comparação com as outras pessoas. Tu começa a viver a tua vida na real e se dedicar e focar nas coisas que realmente importam e não nas coisas que às vezes não vão fazer nem diferença na tua vida. 2, vai ter maior presença na vida real, ou seja, tu vai estar mais presente ali naquela roda de conversa com as tuas amigas, tu vai estar mais presente no teu relacionamento para conversar olhando nos olhos, esquecendo um pouco mais do celular, entendendo que a nossa vida é aqui, é agora e não é nas redes sociais, sabe? Esses estalos vêm vindo para mim há um tempo e eu tenho mudado a forma como eu olho as redes sociais, como eu vejo que ela impacta na minha vida e como ela impacta na minha saúde emocional também. Então, tenta perceber aí. Às vezes a gente não quer olhar para o que está escrachado na nossa frente. E eu não estou dizendo para desaparecer das redes sociais, eu estou falando para que a gente utilize ela de forma saudável, não que ela controle a gente, que a gente sinta que se a gente não estiver postando o tempo todo, fazendo se ser reconhecida pelos outros e receber elogios e likes, a gente vai se sentir vazia. A gente está correndo muito esse risco, sabe? E é isso que eu percebo. E é por isso que eu tô nesse processo de, eu vou fazer um detox de dopamina justamente para eu sentir que tipo de alteração isso tem no meu corpo, como é que isso vai ser bom para mim, sabe? Outro benefício que pode parecer bem rápido é justamente a gente ter aquela sensação de que voltou o nosso foco, que voltou a nossa energia. A gente pensa que a gente tá fortalecendo, né, o nosso bem-estar ali, acessando coisas e tudo mais. Mas no final das contas, a gente se sente cansada e exausta porque a gente está tendo esse excesso de conteúdo, esse excesso de informação. E aí, quando a gente tira isso, dá uma limpada na nossa absorção, a gente limpa a nossa mente, a gente consegue ter mais foco para fazer as coisas que realmente são importantes pra gente. Porque eu tenho certeza que tu tem uma lista aí também de várias coisas que tu quer fazer, só que elas estão engavetadas porque parece que o dia corre e ele acaba e tu não consegue fazer nada, porque muitas das vezes tu não tem consciência, e eu também, a gente não tem consciência de que a gente já passou muito tempo ali na rede social. Muito tempo mesmo. Sem realmente viver o que a gente quer viver no nosso dia, no nosso presente, na nossa realidade. E aí a gente tá numa fase que a gente precisa parar pra pensar nisso. Porque no fim das contas, no fim do dia, a gente só se sente exausta, cansada e com uma sensação pior de frustração de não ter conseguido fazer nada daquilo que a gente se propôs a fazer na vida. Nem que seja estudar alguma coisa nova e treinar ou, sei lá, fazer alguma outra coisa diferente que a gente queria fazer, mas não conseguiu fazer porque parece que o tempo não dá. E na verdade é esse excesso de tempo que a gente passa nas redes sociais, né? Então, o que diminui também uma sensação de controle sobre as tuas escolhas digitais. Tu sabe o que tu vai escolher, sabe? Porque como tu vai fazer esse detox, tu vai escolher, eu quero fazer isso porque pra mim isso faz sentido.
Ou, não, eu não preciso fazer isso, eu não tô refém daquela sensação. E é isso que vai te trazer quando tu fizer esse detox, é justamente tu não vai ficar refém dessa sensação de prazer instantâneo, de sentir que tu precisa estar se expondo e sendo reconhecida pelas outras pessoas, ou que tu precisa, sabe? Tu não precisa de nada, a gente precisa só viver a nossa vida com tranquilidade, com foco e sem tantas distrações como a gente tem tido. Então, eu percebi isso esses tempos e eu tenho realmente focado nisso. Se tu tem essa sensação de que parece que o teu dia não rende, que tu não faz nada de bom, assim, sabe? Aquela sensação de, sabe? Dever cumprido. Pode ser que tu esteja vivendo muito tempo nas redes sociais, muito tempo realmente perdendo tempo e absorvendo muito conteúdo que te deixa mais confusa do que, na verdade, focada. Então, essas dicas práticas que eu vou trazer agora, a gente vai aplicar juntas, tá? Primeiro é fazer esse micro detox, né? Tirar 30 minutos sem celular por dia, ou realmente tirar as notificações. Refletir antes de postar, poxa, será que isso aqui é importante para eu postar? Será que isso não tá indo só por conta de um vício, de um hábito que eu tenho ali de postar o tempo todo? E aquela sensação, né? Se eu não for vista, eu não vivo, eu não tô... Sinto, é real, independente se tu tá sendo vista, se alguém tá te curtindo, a tua vida tá acontecendo. E transforme essa rede social ou as redes em si em ferramenta de propósito, não um vício de dopamina, justamente para que ela seja uma ferramenta nas tuas mãos, que tu use ela para alguma coisa e não simplesmente usar porque tu não sabe o que fazer com o teu tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer com o nosso tempo. Eu tenho certeza que tu tem aí uma lista que dá para fazer com muitas coisas, e é isso que vai aumentar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, é esse tempo bem usado que a gente pode ter. E eu adoro parar nas redes sociais e ficar vendo aqueles vídeos engraçados, mas isso não pode ser todo dia e não pode ser o teu dia todo, porque senão tu não vai conseguir se sentir produtiva, se sentir bem consigo mesmo, porque a gente só se sente assim quando a gente faz aquilo que a gente quer fazer, que a gente se propõe a fazer, e não fica perdendo tempo com esse tipo de sentimento, sabe? Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que tu tenha gostado, eu espero que tenha ressoado contigo esse tema, porque é uma coisa que tem chegado a mim, então quando chega a mim é porque também está acontecendo com outras pessoas, e se isso tem acontecido contigo, comenta aqui embaixo, segue aqui no canal e segue também lá no Spotify para eu continuar criando, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, a outras mulheres que gostam de conversar sobre inteligência emocional, e que isso possa ter te ajudado de alguma forma. E coloca aqui embaixo também alguma ideia de vídeo ou coisas que a gente pode conversar. Então, até o próximo. Um beijo!